partir de agora, a Jovem Pan São João apresenta Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Fala pessoal, bom dia, mais um Sanja Show começando aqui direto dos estúdios da Jovem Pan. Bom dia, Du. Bom dia Lauro, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes aí. Vamos lá, mais um, né? Bom dia, Rodriguinho. Bom dia, Lauro, bom dia aos ouvintes, muito bom estar aqui com vocês. Essa semana, a memória do Ayrton Senna, cara, faz quantos anos mesmo que ele morreu? 25? Não, um pouquinho mais, acho que é 28 anos. Ele morreu em 95, estamos em 2023. 28. 28 anos. Vocês lembram, por acaso, o que vocês estavam fazendo no dia que morreu Ayrton Senna? Trazer uma... Em memória ao grande herói, né? Eu acho que não é um momento fúnebre, mas em glória ao Ayrton Senna, acho que esse programa vale a gente mencionar. Eu lembro, eu tava na casa da minha avó, ali na Teresa no Valim. Eu tinha uns 4 ou 5 anos, mas eu lembro certinho que meu vizinho Beto Cirto apareceu com a notícia ali que o Ayrton Senna tinha morrido. Mas eu não entendia muito bem, né? Era criança, 4 anos, não tinha muita noção o que significava isso. E você, Du? Era domingo, né? Tinha acabado de acordar também. Eu lembro que eu acordava, que eu gostava muito de ver ele correr, né? Era um ídolo, Mas aí quando aconteceu foi um choque, assim, cara. Foi no dia depois do meu aniversário, né? No dia depois, verdade, foi seu aniversário essa semana também, né? Contente por conta do aniversário, recebe aquela notícia, né? No dia seguinte, que foi bem, bem difícil. E você, Rodriguinho? Eu lembro, eu tava com meu pai. Tava lá em São Paulo. Tava em São Paulo, meu pai costumava assistir a corrida todo dia. A gente ia pra casa da minha avó, a avó Zoraide, aquela senhorinha que eu mandei um beijão esses tempos. Tava chegando em São Paulo, tava chegando na casa dela e meus pais me deram a notícia. Eu já não sabia que tinha sido de manhã, meu pai segurou um pouco pra me falar, mas eu era muito fã do Ayrton Senna, fiquei triste pra caramba. Eu lembro que teve acidente, depois teve... Né, teve o Rubinho no sábado, lembra? Mas foram segurando a notícia, assim, não sabia, né? Foi o que Rubinho ele tava no sábado. Foi um negócio meio... Foi pesado, acho que a pista foi bem fatal. Mas vamos deixar esse bem assunto legal. pesado, esse assunto fúnebre, né? A gente deixa nossos respeitos aí ao Ayrton Senna, grande herói. Mas vamos falar de coisa boa agora, Rodriguinho. Aniversário do Pirajá semana passada, teve vídeo. Realmente, parabéns. Obrigado pelo vídeo, viu? Fiquei emocionado. A Laís falou lá, eu não sabia, não me dei conta. A hora que eu vi, eu falei, putz, os caras são foda. O Rodriguinho ganha a gente pela insistência. Você não tem noção tanto que ele ficou no meu pé pra gravar aquela mensagem pra você. Eu gravei, obviamente, e o Rodriguinho fez um vídeo excelente. Viu, Ela ficou muito bem. Obrigado, viu, Lauro? Quem mais? Brunão também. Cadê o Brunão. Tá aqui hoje? Brunão fez diferença. Não, o Bruno tá em compromisso. Brunão mandou uma mensagem, ele mandou um vai Corinthians, eu quase cortei, hein? Dele é com o Sanja Show, cara. Mas tem a esposa dele, né? mas a esposa dele pediu. Ah, a patroa? São Paulina, né? Ah, entendi. Obedece, né? Manda, São Paulina manda lá. É isso então aí. fica aquele abração pro Brunão, né? Ô, Rodriguinho, já usou a nova Zona Azul? Não faço uso da Zona Azul. Não faz, você já usou, meu amigo? Ainda não. Começou nessa terça-feira, né? Você usou ou não? Eu não usei, não tive oportunidade. Sei que ali da Teresiano Valim, ali da turma do centro. Então, mas eu ando a pé no centro, né? Eu não preciso andar de carro ali no centro. Mas eu não usei, não. Parece que tem o parquímetro ali, tá novo, tem uns aplicativos diferentes aí. Aceita Pix, né? Mas é isso aí. Ô, Du, eu vou chamar o break aqui e aí no próximo bloco eu vou anunciar a nossa convidada de hoje. Tem assunto, hein? Essa tem assunto. Essa aqui tem umas a gente histórias... Já começamos a perguntar um monte de coisa legal, né? Eu vou deixar pra você apresentar ela no próximo bloco, pode ser? Pode. Então é isso aí, pessoal. Sanja Show volta já. Valeu. Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista. Jovem Pan. Estamos apresentando Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Isso aí, pessoal, voltando com o segundo bloco do Sanja Show. Du, quero que você apresente nossa convidada de hoje, pode ser? Pode. Problemas eu técnicos me cortei aqui. Aí, Du. Me cortei. A Caú, jornalista.
Pode falar. Eu lembro ela da época de São João Batista, né? Que você estudou São João aqui, Batista, né? Era a turma da Helena? Da Helena, na verdade, eu repeti, né? Então eu fui de 2 turmas. Estudei com a Khalid. Khalid já veio no Sanja Show aqui. Khalid veio, Caú Barbosa Limas, paulistana de nascença, são joanense de coração e jornalista de formação. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer fazer parte aqui hoje do Sanja Show e contar um pouco dessa história bem louca, né? O Caú, o Du Pirajá me apresentou a você aqui algumas semanas atrás, falou, Caú é legal, tem bastante história. Eu entrei no seu Instagram ali e o que mais me chamou a atenção, obviamente, foi a questão dos quadrigêmeos, que você conta a sua rotina ali diária com quadrigêmeos. Mas a gente conversando aqui antes do programa, eu descobri que sua história vai muito mais além da sua maternidade aí, quádrupla. Você tem um trabalho de TCC sobre o Carandiru, né, aquele presídio super famoso aí que ficou eternizado no filme, né, na história brasileira, de uma forma até meio triste, né? Sim, E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, quem que é a Caú e como você chegou ao Carandiru para fazer esse trabalho super bem feito aí que resultou no livro Das Trevas à Luz. Ótimo, vamos lá. Na verdade, acontece isso, né? Depois que eu virei mãe de quadrigêmeos, é a Caú, mãe dos quadrigêmeos. Antes deles, eu tenho esse primeiro filho aí, que foi o meu livro. Na verdade, você tem 5 filhos, então, né? Tenho 5 filhos. 6, né? Porque sempre o marido é mais um filho, né? Entendi. Tô aqui, ó, só com homem, mas é verdade. E daí, esse livro foi meu projeto de TCC. Eu fiz jornalismo na Embi Morumbi. Em 2001, comecei a apresentar o projeto, né? Que tinha que fazer montar e apresentar lá na coordenação o que seria. E na época que eu fiz jornalismo, minha ideia era fazer jornalismo investigativo. Eu sempre amei esse mundo do crime. Você gostava do Datena, desse pessoal, Linha Direta? Lembra do Linha Direta? Gil Gomes, lembra do Gil Gomes? Parece que vai voltar até a Linha Direta, Aqui né? Agora, né? O Gil Gomes era aqui agora. O Linha Direta vai voltar, parece que é o Bial que vai... O Saulo, que trabalhou no... Saulo Ramos, né? Se eu não me engano, Saulo Ramos, que trabalhou no Aqui Agora, fez parte da minha banca. Olha que legal. Eu conheci lá no Carandiru, que ele também estava fazendo registro. Achei que ele estava preso lá. Não, tava cobrindo também, né? Porque quando eu comecei, eu só queria conhecer mesmo o presídio. E depois mudou, veio a ideia de desativar, né? Veio a notícia que seria desativado. Então eu mudei meu projeto e resolvi acompanhar os últimos passos do Carandiru até a implosão. Então eu acompanhei, assim, até o último preso que saiu. Quantos meses isso? Fiquei 3 meses. 3 meses. Indo quase que diariamente. Eu não ia aos finais de semana, que eram os dias de visita, e na segunda-feira, que é o dia da contagem, porque acontece muito de preso se meter ali no meio da visita e fugir. Picar mula. Fingir de mulher. Eu acho que vale uma pergunta, assim... E o coração dos teus pais, como é que foi essa escolha pra você? De eu vou trabalhar com esse tema, porque eu acho que não é comum o pessoal da Embi Morumbi falar, eu vou fazer, dentro, né? Vou trabalhar no Carandiru, fazer um trabalho. Não, acho que é diferente um pouco a perspectiva que teus colegas tinham também. Como é que foi? Assustou o pessoal da tua família? Teu pai e tua mãe ficaram loucos? Aliás, assustou todo mundo, assim. A própria faculdade, algumas vezes, falava, não, Recomendou? mas você tem certeza? Eles sugeriram que eu fizesse no Carandiru feminino. Sim. E eu por falava, mais segurança. Eu quero e tudo mais. conhecer ali, né? Que era o legal. O Carandiru era o maior presídio da América Latina. Então não é só, foi famoso. Aliás, o massacre é só um episódio. Um episódio, né? Quando você entra ali, você descobre e entende que o massacre, perto do que era o Carandiru, foi só o que saiu na mídia mesmo. Mas o meu pai, principalmente, a minha mãe ficava ali com o coração na mão, mas o meu pai, principalmente, assim, era aquele apoia totalmente desapoiando. Ele só apoiava por ser a realização de um sonho. Sim. E eu sou ariana. Então, e ele viu o trabalho ser concretizado? Você estava revelando, mostrando material já? Sim. Ou só depois que você juntou tudo e você mostrou o material pronto? Eles viam. E aí virou um processo. Mas virou assim, teve um problema lá em casa na época, porque você viu que a gente sentou aqui e já começou a falar. E se deixar, eu vou desenrolando, porque eu vou lembrando. Meus filhos, na verdade, que reativaram aí o livro, depois eu conto essa história,
E aí eu vou lembrando, não, e aconteceu isso, e no pavilhão 2 era assim, no 5 era assim. E todo mundo queria saber. E na época não tinha digital, então eu tinha que ficar esperando foto e eu fazia minhas entrevistas com gravador. Então você fazia a decupagem depois do material. Fazia, e eu chegava em casa e contava para os meus pais, meus irmãos. Só que o pior é que quando os meus pais recebiam os amigos em casa, os amigos queriam saber também. Você virava o centro das Você já atenções, tinha é isso mesmo, né? Você muita virava informação, a Só que estrela meu ali. pai não aguentava mais ouvir falar de Carandiru. Entendi. Então, assim, além da filha dele, porque eu tinha que deixar o meu celular na recepção quando eu chegava, né? Na recepção, na entrada do presídio. Você ficava quantas horas lá fazendo esse trabalho? Geralmente eu entrava de manhã por volta das 9, 9h30 e saía às 5 da tarde. Fazia um turno completo ali de Eu almoçava lá. loucura. Almoçava comida que eles almoçam, mas junto com os diretores. Era uma alimentação um pouquinho melhor, mas era a mesma comida. Era fornecida pela Denadai. E aí depois eu até explico para vocês a questão da alimentação E a comida deles. era boa? Então, era boa. O que acontece com a alimentação deles, e eu vi episódios assim de nenhum preso aceitar comida, de preso atirar a quentinha pela janela, como eles chamavam de boia, atirar pela janela. E quem entrega são os outros presos, né? Que são os conhecidos faxinas. Uhum. Tem todo um requisito para ser faxina. Eles não podem ter nenhuma briga com nenhum preso, eles não podem ter assumido nenhum BO de ninguém. Tem que ter a ficha limpa. Tem que ter a ficha limpa entre os presos. E aí eles, de manhã, chegava essa comida, junto com a que a gente almoçava lá. Os diretores tal, e eu. E funcionários. Só que a nossa comida ia para um richô, direitinho e tal. O que era de geladeira ia para geladeira. A dos presos já entrava toda distribuída. Tem uma foto de saco de pão, dentro de um caminhão, e ficava ali por muito tempo no sol. Os presos que vinham retirar, eles pegavam de manhã e eles iam distribuir o café da manhã. Só que aquela comida inteira já estava ali. Então, obviamente, chegava na hora do almoço, muita coisa já tinha fermentado. Na hora do jantar, então, nem se fala. Então, não é exatamente que a comida era podre. Ela vinha boa. Não tinha um armazenamento correto. Às vezes, tá? Não era sempre que acontecia isso. E tinha um detalhe que era o salitre, que eles colocavam na comida, mas aí era na comida de todo mundo. O salitre é para dar aquela sensação de saciedade e tudo e para mais. acalmar os hormônios, os ânimos, para todo mundo ficar um pouco mais tranquilo, mais controlado. Entendi. E durante um tempo eu fiquei lá comendo comida com salitre também. E incha, além de tudo, incha também. Entendi. E aí... Mas era o que o diretor comia era a mesma comida que, assim, tudo bem que tinha armazenamento diferente, geladeira, richô, mas era a mesma carne, o mesmo arroz, o mesmo feijão? Ou não tinha? Diziam que sim. Ai, eu acredito, não sei de verdade, porque assim, quem fornecia era a Denadai, que foi através de um... Nossa, fugiu a palavra, como é que chama? Quando você ganha aí? Licitação. Uma licitação. E então ela é responsável por toda a alimentação do presídio. Entendi. Então assim, para os presos vinha salada, arroz, feijão, uma proteína e uma verdura, legumes, alguma coisa. Pra gente tinha talvez mais opção de legumes, mais opção de salada, até porque ela ficava separada. Entendi. E todos os presos recebiam a mesma alimentação? Ou tinha o chefão lá que recebiam Não, uma marmita especial? Vindo das quentinhas, a mesma. Mas eles faziam muito... A maioria nem aceitava, né? O que eles faziam muito... Ai, não lembro o termo que eles usavam. Tinha uma cozinha lá dentro própria deles? Antigamente, mas ela foi desativada há bastante tempo. Entendi. Então eles comiam o que tinham lá mesmo na cela, é isso? Quando tinha a cozinha, não tinha o fornecimento de quentinha pela Denadai. A comida era toda produzida lá dentro. Entendi. Que é o que mostra até no filme. No filme. No filme ainda eles usam a cozinha. A gente conhece muito do Carandiru pelo filme, né? Filme do Drauzio Varela e tudo mais, do livro que ele escreveu também, como você escreveu um livro muito, muito legal, muito famoso. Até que ponto você vivenciou aquilo? Até que ponto o filme ele corresponde com a realidade do Carandiru? E até que ponto é ficção, é uma licença poética ali que eles usaram para dar uma dramatizada na história?
Como que é? Como que funciona? E só mais uma pergunta, só para contextualizar, assim, em questão de tempo, né? Quando você foi lá, já tinha lançado o filme? Já não? Não, eles Não. inclusive estavam gravando. Estavam gravando, tá. O primeiro pavilhão, ironicamente até, que foi inaugurado, foi o primeiro a ser desativado, que foi o pavilhão 2. Ele foi inaugurado em 1920 e foi o primeiro a esvaziar totalmente. 1920? 1920. Antigo pra Dedéu. Imagina a estrutura daquilo, deve ser super A precária, estrutura né? é muito louca, porque não é nem que é precária. Ela não é feita pro bandido de hoje. Mas só pra gente não pular um assunto no outro, que você viu que eu falo bem, né? A Isso gente é já ótimo, ficou batendo isso é papo ótimo. aqui. E aí, nessa época foi desativado esse pavilhão e eles usaram esse pavilhão como cenário, muitas vezes. Então, enquanto eu estava lá, tinham várias gravações. Eu tive uma foto de colchão pegando Você trouxe fogo. um monte de foto legal aqui, pessoal com câmera, microfone. Aí depois o Rodriguinho põe na edição aí pra gente no YouTube, né, Rodrigão? Ah, com certeza. Todo material, né? Eu acho que vale lembrar, todo o nosso material está sendo lançado no YouTube, Facebook e entra também no Spotify. Então, se quiser dar uma buscada lá, Sanja Show no Spotify. E no Instagram tem muito material, sanja.show. E pode conferir, tem vários cortes, vai sair bastante material. Inclusive tem uma foto aqui, eu acabei de abrir o livro aqui, ratazanas por toda parte aqui, tá? Parece uma capivara, parece a capivara filó, que tá na moda Gigante, agora. né? Olha isso aqui. Mesmo. Não parece uma capivara? O guarda pisando aqui. Nossa Senhora. Mas aí, Cal, como que era essa questão? Essa relação com o filme que ele perguntou? Então, a relação do filme é a seguinte. Claro que o filme, né, tem que ter um pouco de ficção. E além de ter uma ficção, porque é uma obra, enfim, existem coisas que eu acho que não podem ser passadas, principalmente num filme que vai tomar uma dimensão como tomou, né? Por exemplo, não existe diretor subir cadeia do jeito que subia e falar com o preso como se a vida fosse bela. Não existe polícia subir cadeia como subia. Para subir, que na verdade eles chamam de... A visitação, é isso? Quando ele vai levar alguma ordem, alguma restrição, o diretor não fazia isso. Não. Entendi. Porque Eles assim, dramatizaram eles mais uma falavam novela, né? Fizeram de uma realidade mais drástica, é isso? Eles precisavam mostrar também, né? Então é muito complicado a gente falar, mentiu ou inventou ou não mentiu. Eles tinham uma encenação toda, com um enredo de começo, meio e fim, mas que não era 100% uma fiel. Ficção, né? E tinha muita ficção. parte de ficção, não era 100% fiel ao que é. Então, assim, eu subi uma vez numa galeria, que foi no pavilhão 5, e que é um pavilhão, a gente fala, pavilhão 9, massacre, né. Não, tem pavilhões que são muito mais complicados. O pavilhão 5, por exemplo, era um pavilhão que ficavam todos os presos que não são aceitos dentro da cadeia. Porque cometeram crimes que nem o bandido aceita, que são os estupradores, os pedófilos, matadores. Esse pessoal tava no pavilhão 5. No pavilhão 5. Essa é uma turma boa, né? Uma turminha boa. Turma bacana, super bacana. Tinha, assim... Esse pavilhão você nem chegou a entrar ou entrou? Não, esse foi o único foi. que eu subi a galeria. E aí, como que foi essa experiência? Aí essa experiência foi muito, muito, muito... Foi no mais Você sempre pesado, então, acompanhada, que você você sempre foi. acompanhada com guarda. Não é guarda, porque não pode entrar arma, não pode entrar guarda. Não é possível isso. Quem me acompanhava eram relações públicas do presídio, do tráfico, Carandiru. Entendi. Não, do Carandiru Do mesmo, Carandiru, ele era tá. funcionário. Era funcionário. Mas quem me acompanhava mesmo, eu tinha alguns presos que eram mais meus amigos, né? Em cada pavilhão eu tinha um preso que era mais meu amigo e que eu até tinha o celular deles, porque eu ligava antes de sair para saber, olha, tem alguma previsão de rebelião, tá tudo calmo, vai acontecer alguma coisa, posso ir? Mas eu tô cortando uma conversa com a outra, né? Porque Não, eu mas pode cheguei falar, aí... Mas é tanta será? informação, né? Tanta informação, a gente tem curiosidade. É muito legal. É legal mesmo. Mas eu vou finalizar o 5, então, que o 5 é... Aí, enfim, lá no 5 tinha todo esse pessoal e tinha um pessoal que era tão bizarro de ruim que dentro do 5, esse lugar chamava Amarelão, porque
eles eram tão ruins que eles não poderiam circular nem dentro do 5. Eles não são aceitos nem para o pessoal do 5. Nossa senhora. Então eles chamavam amarelão, que era no último andar, e eles não saíam para tomar banho de sol. Então eles ficavam amarelos. E esse pessoal foi o primeiro a ser transferido do pavilhão 5, para não ter problema de ter uma guerra lá. Você chegou a conversar com esse pessoal? Do amarelão, não, porque quando eu fui, o amarelão já estava vazio. Tá, entendi. E aí, cada pavilhão é comandado. Isso, gente, eu tô falando em 2001, 2002, quando eu fui fazer meu livro, tá? Você pensar que o PCC ainda era fichinha perto do que ele é hoje, para pensar assim, a dimensão que tomou o PCC, o crime organizado, e a partir disso que eu vou falar, vocês vão entender o poder que eles vão criando e o tanto de gente que acaba sendo dependente deles e se envolve com eles. Cada pavilhão lá tinha um líder. E sempre o líder era um membro de alto escalão do PCC. Então, se você faz parte do PCC ou não, não importa. O pavilhão que você vai morar é sob comando do PCC. Porque a grande maioria era do PCC. Existiam alguns que o PCC libera, né? Geralmente são os evangélicos. E de resto, todo mundo tinha ali um compromisso de pagar aluguel de cela para eles. Como assim pagar aluguel de cela? Pagar aluguel de cela. O preso tem que pagar o aluguel que ele tá lá. Pro PCC. Entendi. Então, mas também e eles existe chegam uma a escolher troca. quem fica em qual cela, não? Sim, porque não o é... filme mostra meio isso, não tem? Tem uma parte do filme que mostra essa não parte. É o presídio que te coloca. Até porque, quer dizer, te coloca assim, quando chega, vai pro pavilhão ia pro pavilhão 2, e lá no pavilhão 2, os presos que trabalham na administração e na burocracia, que recebiam e que faziam toda... fichava o outro preso. Triagem. A triagem. E aí colocava o uniforme, raspava a cabeça e tal, e qualificava o preso. Você é assim, 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 você faz parte de alguma facção, você já esteve aqui, já para saber que ele não poderia estar em tal lugar. E já até pergunta para o preso, tem algum problema? Você tem algum comparsa em algum lugar? Uhum. E aí ele vai para uma cela de triagem, e nessa cela ele ficava 2 dias, e os presos vão circulando por lá. Então, eu te conheço, vem morar aqui comigo, e te convido. Se ninguém te chama, depois desses 2 dias você era solto e aí você tinha que procurar um lugar para morar. E os presos pagam uma mensalidade para o PCC. Mas essas mensalidades, quem paga sempre é alguém de fora. A família. A família fora, porque deposita na conta do PCC. Mas existiam outras formas também de pagar, que era com serviço de faxina, serviço de lavar roupa, serviço de passar roupa, serviços sexuais, às vezes assumiam um BO, enfim, tinham várias formas. Só que a família, além de ter esse compromisso de pagar, então você já vai se juntando ao PCC, também ela fazia... o que acontecia? O PCC dava uma proteção para a família. Aí eu chegava lá, olha, eu sou mãe de quadrigêmeos, eles dependem de mim, eu fui presa, não tenho dinheiro, pode ficar tranquila, não vai faltar nada para os seus filhos. Então você está presa, você depende do PCC, daí o PCC vai mandar cesta básica. Não tem como você fugir deles, né? É uma proteção, não tem nem porquê. Não tem nem porquê, entendeu? Porque para esse pessoal é bom, é uma segurança que ela tem, não vai acontecer nada de ruim. Entendi. Vai chegar a cesta básica todo mês, se precisar de um hospital, o PCC vai levar, se precisar de médico, se precisar... Então, no fim, eles estão criando... É onde o Estado não chega. É onde o Estado não chega, exatamente. Eles estão criando uma coisa, assim, uma teia ali, que isso era em 2002. Agora, o tanto de gente que já está preso ali no PCC. Mas voltando ao pavilhão 5, daí foi o único que eu consegui subir. Depois do pavilhão 5, eu nem quis subir em nenhum. E quem me recebeu foi o Metranca. Metranca? Que era o líder do PCC dentro do pavilhão 5. Caramba, hein? E aí, ele estava todo orgulhoso que ele ia me receber. E eu até fiquei preocupada, porque eu falei, hora de almoço, será que... Não, ele estava se achando importante. Vai atrapalhar o Metranca no almoço. Ele estava se achando super importante. E eu cheguei com esse funcionário, e ele estava comigo do lado, ele falou assim, nossa, você é muito corajosa, né? Eu falei, não, naquele momento, todo mundo falava isso, mas eu estava tão envolvida. Você não tinha noção, né?
Não tinha Quem que você noção. estava lidando, praticamente? Com quem eu estava lidando, eu tinha, mas eu estava de verdade com uma adrenalina tão grande da realização. Você tinha quantos anos, Cal? 21. 21. Você era uma menina. Uma menina, ainda mais naquela época, imagina. Corajosa. Então- Hoje eu tenho noção. Hoje eu falo, muito corajosa. E aí, fui lá com o tal do Metranca. Começa que o Pachá, que era o amigo dele, que esse era mais meu amigo ali dentro do Pavilhão 5. A gente tá ali, toca o celular dele, não é nem pra vibrar, toca. E era muito engraçado porque o celular de todos os presos tocava. Porque ninguém vai entrar pra pegar o celular, só quando tinha blitz. Né? Quando tinha blitz do choque, aí eles vão e apreendem os celulares. E aí o funcionário estava do meu lado, ele ficou branco, ele falou, meu Deus, eu tenho que fingir realmente que eu não vi. Porque vai acontecer uma merda se ele... Ai, desculpa. Não, pode falar. Que pode falar tudo. Se ele souber que eu vi, né? E a gente conversando. Enfim, subi com o Metranca, ele já avisando todos os presos. Daí você vê a questão do respeito. Ele avisava e gritava, tô subindo com mulher. Não quero saber de vagabundo pelado aí no corredor. Ninguém sem roupa. Já sabe da lei. E aí eles falavam, vacilão morre. Então a lei era, se olhar para a mulher, paga com a vida ali. Então eu passava, eles olham para baixo, eles não mexem. Tinham muitos presos que inclusive viravam para a parede. Quem falava isso era o Metranca. Tinha muitos presos até que viravam para a parede e tal. O respeito, assim... Aliás, eu brincava com a minha família quando meu pai falava isso. Eu falava, pai, 1000 vezes passar embaixo de um pavilhão do que passar embaixo de uma construção. Porque naquela época podia mexer com mulher, né? E aí subi com o Metranca. Ele foi lá e quis me mostrar o amarelão que já estava desativado. Quando eu subi, o amigo dele segurou o Paulo, que era o funcionário. Eu percebi que ele deu uma distraída no tal do Paulo. E eu fiquei, tipo, com um olhar, e eu olhei para trás, eu vi que o Paulo estava com uma cara meio de pânico também. Comecei a andar com o Metranca, não tinha mais o que fazer, eu já estava ali. Não sabia. Não, eu sabia que ele era do alto escalão do PCC e só. E, na verdade, é o que eu sei até hoje, se eu não me engano. Tá. Pois eu vou até procurar nas minhas anotações, mas eu acho que eu só sei que ele era do PCC. E aí você continuou? Continuei indo, e era um corredor. E o Paulo ficou, porque não dava, entendeu? É isso que eu estava dizendo. Ele era funcionário, mas ali quem manda são eles. Entendi. Se você fizer um movimento errado, dá tudo errado. E ele falou pra mim, chegou no final do corredor, ele mandou a gente virar pra esquerda, porque ele queria me mostrar uma super cela, que o pessoal do Amarelão ficava direto, então tinha realmente umas celas com grafite, umas coisas bem bonitas. E a hora que eu virei pra cela, graças a Deus, acho que era a segunda cela, eu virei assim, já peguei a câmera e fiquei congelada. Ele veio, encostou atrás de mim, me abraçou por trás, pôs a cabeça aqui no meu ombro, e daí eu gelava. Eu falei, morri, ele vai me estuprar, eu não sei o que ele vai fazer e tal. Eu suava frio aqui. Aí ele fez assim, maquininha prima essa, hein? Eu falei, meu Deus. Porque todos os dias quando eu entrava na revista, eles falavam pra mim, você está entrando com seu equipamento, mas ninguém te garante que você vai sair com ele. E a primeira vez que eu entrei que me falaram isso, depois eu fui entender, né, que quem manda são eles, eu falei, mas como assim, eu vou ser roubada dentro da cadeia? Vai. Sim. Vai. Porque ninguém vai atrás de fazer uma rebelião por causa da sua câmera. E aí eu virei as costas correndo, graças a Deus, eu não sei se ele... Foi uma paquera, se ele quis mesmo se aproveitar, fazer uma brincadeira, se ele achou que por eu estar indo todo dia, pode ser, né, achando que eu era muito louca, querendo um bandido... Não sei o que passou pela cabeça dele, se foi me assustar, não sei. Voltei com a minha câmera, não fui estuprada, não morri, mas eu tive que passar na cela dele. E aí sentei na cela dele, ele me ofereceu suco, tive que negar, e ele falando que era limpo, que era potável. Eu, não, obrigada, que eu acabei de almoçar. Me ofereceu a Maria Louca, que é a pinga que eles fazem lá. Pinga que eles fazem lá, né? Que é forte pra dedéu, não é? Não provei. Eles falam que é uma muito, pinga super... O teor alcoólico é... Muito, porque eles deixam Eles fermentando. falam, tá? Eu nunca experimentei isso, tá? Não fica olhando com essa cara pra mim, não. Tá sabendo muito? Não, eu tentei me colocar no teu lugar ali, nossa, desesperador, né? É desesperador. Desesperador. Naquele momento eu falei, meu pai tinha Pânico. razão. E eu não tinha nem pra quem gritar. Eu ia fazer o quê? Socorro, alguém me socorre contra o Metranca dentro do pavilhão 5 lá em cima? Chama a polícia. Chama a polícia, pois é. E eles me avisavam, né? Tinha um preso do pavilhão 9, que era meu amigo. Meu amigo. E ele me falava, pô, você tá dando sorte por azar.
Você vem fazer aqui todo dia. Caú, eu vou ter que chamar o break rapidinho, que esse papo tá muito bom. Eu não queria fazer isso, mas até o Du esqueceu aqui. O Brunão não tá aqui, não tá dando sinal pra gente, né, Du? Mas a gente continua nosso papo no próximo bloco. Pode ser? Claro. Isso aí, pessoal. Caú Lima no Sanja Show. Não percam. (95,9) Jovem Pan. Valorizar o meio ambiente é pôr em prática, diariamente, atitudes que colaboram para a preservação dos recursos naturais e dos espaços públicos das cidades. Plantar árvores, manter áreas verdes, praticar o uso racional da água, manter a cidade limpa e respeitar o patrimônio público também são grandes práticas de cidadania e de urbanismo. Por isso, a Sequoia também vem se dedicando a várias ações de conscientização, preservação, conservação e de criação de espaços ligados ao esporte, lazer e cultura. Sequoia Urbanismo, porque a vida sempre pode ser melhor. Estamos apresentando Sanja Show com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. É isso aí, pessoal. Voltando no terceiro bloco do Sanja Show hoje com Caú Lima. Caú é jornalista paulistana que escolheu São João pra morar, né, Caú? Conterrânea. Conterrânea do Rodriguinho. Isso aí. E teve um trabalho jornalístico muito interessante sobre o Carandiru, das trevas à luz. Caú, esse livro aqui todo mundo poderia ter acesso, né? Tem tanta foto legal, tem tanto texto legal, aí tem que fazer um Instagram, tem que fazer alguma coisa aí legal pra você compartilhar suas histórias, seus momentos com o pessoal. Você não tem planejado nada, não? Aliás, tenho várias coisas planejadas, né? Que esse livro ficou adormecido um tempo e agora eu resgatei. Então, aproveitando, eu tenho um Instagram que eu montei agora para contar todas as histórias legais e fotos. Então já tem um Instagram. Já tem um Instagram. Qual que é o nome? Que é infelizmente tem um underline, eu no Carandiru. Eu no Carandiru. É, porque eu quero contar desse jeito, entendeu? Você no Carandiru, Lauro? Eu não, o Caú. Já falou da Maria Louca, né? Eu só tive uma passagem breve ali, mas depois a gente conta em outro programa. Hoje é a Caú que é a estrela aqui do programa. Hoje sou eu no Carandiru. Hoje é a Caú no Carandiru. Caú no Carandiru, olha, até deveria ser assim. É verdade. Caú no Carandiru. Não fica legal? Fica legal também. Fica bom. O Caú, você estava contando a história do Pavilhão 9 no último bloco. Continua. Isso, e aí esse metrô, né, que era o preso que era mais meu amigo lá, e falou, pô, você tá dando muita sorte pro azar. Ele falou pra mim, pô, se a cadeia virar, que eles falavam que é uma rebelião, você é a primeira que vai pro telhado com uma faca no pescoço. Eu falei... Nossa, mas sacanagem. Eu com uma faca no pescoço? Pô, mas achei que vocês fossem meus amigos. Ele, que amiga? Você é louca. Era o primeiro alvo externo. Total. Aí ele falou, ninguém é amigo de ninguém. Aqui, no máximo, a gente respeita a mãe. E eles respeitavam bastante mesmo. Mãe é sagrado. É. Aí chega uma estudante, 21 anos, aí em Bimurumbi. Você acha que não ia ser alvo, Caú? Com uma câmera na mão. Uma câmera Nikon na mão. Toda me achando a amiguinha dos presos, descoladinha. Não tô nem aí, não tenho medo de vocês. Nossa, tonta, né? Pessoal querendo perguntar, ficando curioso sobre o trabalho que você tava fazendo ali. Rolava isso? O pessoal ficava... Então, aqui nessa época a gente já estava, como já estava no projeto do TCC, já não ia mais tanto em aula, assim, e quando ia, cada um estava fazendo. Mas, por exemplo, a minha orientadora, tinha vezes dela me receber na casa dela e a gente ficava até altas horas,
Porque além do trabalho de orientadora, ela também queria saber as histórias, né? Ia jantar, abria vinho, e o negócio ia rolando até altas horas. Eu venho da escola da sociologia. Você fez alguma correlação à sociologia com esse trabalho? Porque você fez um estudo social, né? De qualquer maneira, né? Por estar lá numa atmosfera, num ambiente único, você tem uma visão única daquela organização social, né? Não fiz, mas é uma coisa bem interessante que a gente que dá, assim, material tenho bastante, entrevista, relatos e tal, porque como uma o livro... perspectiva única, né? Como o livro, o foco era um livro de fotojornalismo, então acabou que foi só um relato, e ele mudou também por uma questão da desativação, que eu fui acompanhando o processo de desativação, então o foco mesmo foi contar o que era cada pavilhão, e o que seria de cada preso, enfim. Eu sou fã de fotojornalismo, então eu queria saber qual que foi a tua grande referência para realizar esse trabalho? A minha vontade de ir lá fazer, viu? Putz, que legal. Então é um trabalho que a gente vê bem cuidado. Tem a fotografia lembra muito os anos 90, né? Ali tem uma pigmentação mais indo pro escuro, né? Que tinha muito na Folha, no Estadão, que eu consumia de jornal impresso, né? Então é bem interessante. Você tem uma linguagem, né, na fotografia, além das descrições. Na verdade, eu fiz assim, que eu fiz com uma Nikon FM10, quem é fotógrafo aí ou gosta, sabe? Analógica. FM10. Que é uma Não faço manual. ideia de qual seja, mas deve ser boa, Analógica, né? não Deve ser tinha boa. nada digital, né? Nada digital e nem flash. Ela trouxe até os filmes aqui, né? Isso entrega muita idade. Você tem foto com ela, com a câmera? Você manda pra gente, se tiver? Eu acho que eu tenho. Eu vou procurar. Eu tenho a câmera, eu deveria ter trazido, esqueci. Isso aqui foi o máximo do modernismo, assim, que eu consegui na época. Utilizava filme. Era tudo negativo. Eu falei, não sei nem que foto que eu quero, vou ter que fazer todas. E era caro, né, pra E revelar. ansiedade, né, pra receber e revelar. ver o E material. essa questão do filme, eu utilizava filme, né? Asa eu entrava... 400. Ai, tá tudo anotado. Depois eu Tinha vejo. isso, Eu usava né? vários tipos. E eu entrava todo dia, eu tinha que ser revistada todos os dias. E eu consegui com o juiz corregedor-geral, que foi quem me deu autorização para entrar no Carandiru para fazer o livro, eu consegui a dispensa de fazer a visita. Revista íntima. Revista íntima. Tô eu insistindo na visita íntima. A revista íntima, que é horrível, que a mulher passa, que ela uma tira a humilhação, né, roupa. Caô? Mas é necessário, É infelizmente, necessário. porque eu vi coisas Não, absurdas. com a visita já tem esse tanto de celular aí. E daí elas têm que tirar a roupa e ficar e agachar em cima de um espelho algumas vezes, tal. Às vezes a pessoa até colocava lanterna, então essa eu consegui passar, mas a revista mesmo, de toque e tarará, eu tinha que fazer. E a minha câmera também, então eles tinham que abrir. Então todo dia eu tinha que ir embora e eu tinha que terminar meu filme. Porque senão... Se abrir a câmera, estraga todo o filme. Então eu só saía terminando o filme. Até por isso que tem, assim, às vezes a da cerveja aí no meio. Porque tinha que acabar o filme. E aí eles abriam todos os meus potinhos de filme, cheiravam. E o meu cigarro também abria inteirinho o maço, um por um, cheirava, olhava, via se era mesmo cigarro, se não tinha nada. E no passar do tempo, até deu ficar indo tanto, né? Que existe muito caso. A Simone mesmo foi lá fazer um show e casou com o preso. Acho que as pessoas não entendiam, assim, o que é essa louca e insiste mesmo com o preso falando que eu ia pro telhado com faca, que ia arrancar minha cabeça, que não sei o que, sério que você vai voltar? E eu voltava. Mas foi bom aí, ó, o resultado foi bom. Foi ótimo, parabéns. E teve algum momento que eles desconfiaram de você, que você era da polícia, se era alguma coisa ou não? Não. Momento algum, nunca colocaram em dúvida ali que você estava ali para... Não, eles questionavam muito, não com desconfiança, mas assim, de não acreditar mesmo. Porque eles falavam assim, que a nossa realidade era completamente outra. E não só a primeira, muitas vezes quando eu entrava lá no Carandiru, eles falavam, e é uma frase típica, que eles falam, bem-vindo ao inferno. E se tiver uma coisa que define, é essa palavra, bem-vindo ao inferno. É um inferno. Acho que vale uma dúvida. O cheiro. Você estava horrível. num ambiente pesado, você sentia uma atmosfera diferente quando você entrava lá? Na questão de religiosidade, tudo isso acumulado? Eu não acreditava em energia até frequentar o Carandiru, até fazer esse livro. Eu chegava
do trabalho, esgotada. Parecia que eu tinha apanhado. Mas na minha cabeça, porque eu andava muito, realmente. A gente ficava no sol e era de pavilhão para outro pavilhão. É muito grande. Trabalho físico também. Trabalho físico. E eu não entendia que aquilo era energia. Aí, 2 presos me deram presentes. Um preso fez um barco super bonito, um veleiro grande de palito de sorvete e com a vela, tá? Um barco bem bonito. E um outro preso fez um dinossauro, que até tem no filme também esse dinossauro. Um dinossauro grande com folha de revista. E eu coloquei no meu quarto. E eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Então eu já vinha carregada da minha energia e ainda coloquei esses 2 objetos no meu quarto. Depois que eu me desfiz disso, eu comecei a acreditar em energia. Então eu chegava, eu tomava banho de sal grosso e eu percebi assim, dali pra frente eu acreditei muito em energia. E teve um dia que eu fui no pavilhão 6, que estava totalmente desativado. Você fazia algum ritual? Fazia uma oração antes de entrar? Tinha algum ritual? Não tinha, exatamente porque eu não acreditava. Não acreditava nessas coisas. Eu sempre fui católica, normal, mas não acreditava nessa coisa de energia, alguma coisa que vai pegar em mim. Eu não nem acreditava, eu não tinha esse conhecimento. Não dava disso. bola. Eu não dava bola. Como os presos falavam pra mim, acho que minha vida era boa demais. Então eu não estava pensando nessas coisas, porque eles falavam, né? Você acha? Você foi criada no mundo da fantasia. Não é muito fácil julgar a gente. Porque tinha um preso bem ranzinza e eu tentava entrevistá-lo e ele nunca queria, né? E um dia eu falei, ele falou assim, ele veio bem grosseirão e tal, eu tenho até foto dele. E ele falou assim, você queria falar comigo? Fala logo. O que você quer saber? Eu falei, bom, então vamos começar do começo, como eu fiz com todo mundo. Como você veio parar aqui? Ih, difícil. 9 assaltos e 11 homicídios. Mas uma frieza, assim, como se eu falasse, eu matei uma barata. Aí eu falei, putz, 11 homicídios? Bom, então vamos fingir que é normal. E eu já estava assim, falando nesse nível com ele, sabe? Eu também já... Era como se eu não ficasse chocada. Falei, então vamos fingir que é normal. E trair, coçar é só começar. Então vamos pensar que assim, né? O difícil seja o primeiro homicídio. Como é que foi o primeiro? Ele falou, muito complicado. Tinha 13 anos. Falei, cara, 13 anos. Eu fiz exatamente. Eu falei, como que você mata uma pessoa com 13 anos? Ele falou, porque eu matava ou eu morria. Eu falei, com 13 anos? Você estava numa situação que a única solução era você matar alguém? Eu falei, tá, então, e as outras 10? Ou eu matava ou eu morria. Eu falei, 11 vezes só acontece isso na sua vida? Ele falou, porque você... Aí ele falou isso, né? Você acha? Ele falou assim, com 13 anos, eu não sou o menino que vocês são. Eu fui criado na favela. Eu, com 5, já aprendia a deitar no chão quando eu ouvia barulhos diferentes. O meu pai era do crime. A minha mãe... prostituta, eu via o meu pai levar a mulher para casa, a minha mãe chegava, um batia no outro, não é a vida que você tinha. Eu com 13 anos já era praticamente homem criado. Eu tenho que aprender ou matar ou morrer. Puxa. E aí eu falei para ele, né, e o que você espera com a desativação? E ele falou, eu espero que caia tudo na sua cabeça, porque você não sai daqui, você só pode estar atrás de assunto, né, não sai daqui. E depois disso, ele foi quebrando o gelo comigo e conversou. Mas eu percebia que muita coisa, assim, não dizendo, coitadinho, né, é vítima da sociedade, não é isso. Mas é que pra gente, eu tive a mesma reação que você. Nossa, o cara tinha 13 anos e ele já trabalhava também no tráfico. Então, realmente, ele matava, ele morria, porque ele estava num embate ali. O buraco é muito mais embaixo, né? Quando a gente para ver todo o histórico da pessoa, todo o lugar que ela foi formada, foi construída como pessoa, é muito complexo essa situação, muito. Né? Para você julgar, tá certo, tá errado, enfim, é complicado, meu amigo, não tem nem palavras aqui, eu tô aqui meio refletindo aqui, cara. Mas eles, assim, me tratavam super bem, até essa questão do presente, por exemplo, eu via que eles queriam me agradar. E como eu falei, cada pavilhão tinha um amigo que era só uma pessoa para eu ficar mais segura ali dentro, né? E ter um contato, mas os outros queriam também serem meus amigos. E como é que você fazia essa amizade?
Eles são curiosos, né? Imagina, o dia a dia ali... Mas você chegava lá com relações públicas, ele apresentava você pra alguém? Né? Sempre vinha, vinha alguém ali já, chegando perto e eu chamava. Eles pediam coisa pra você de fora? Traz isso, traz aquilo? Não, só cigarro. Assim, não pra eu levar cigarro pra eles, até porque logo de cara eu falei que eu não podia entrar com nada. E também nunca me pediram, assim, leva carta. Isso eu achei muito legal. A relação que eles tiveram foi uma relação de respeito mesmo. Nunca pediram, assim, para eu levar aviso para alguém, nem os que eu tinha o telefone. Nunca ninguém me pediu nada. Gente, será que eu posso falar que eu tinha o telefone do preso? Já falei. Já foi, né? Já acabou o Carandiru. Acho que você tinha... É que não tinha Zap, né? Senão você ia ter o Zap do preso, o WhatsApp. Sim, outro dia eu tava vendo no Instagram uns presos que estavam fazendo live. Imagina, gente. Eu fui ali no... Agora o negócio tá bacana, agora tá moderno. Não existia o WhatsApp naquela, mas certeza que ia ter o grupo Pavilhão 2, Pavilhão 3, grupo sim. Pavilhão 5. Mas eles conversavam, era engraçado. E um dia tinha um no Pavilhão 4, que era enfermaria, hospital e tal, e ele tava conversando com um do Pavilhão 9, eu acho. E aí eles chamam, salve, mano do 9, salve, mano do 4. E aí um fala assim, meu sobrinho tá aí, liga ele aí. Então já... E marcava. Daqui 5 eu volto. E aí marcava. E eles conversavam assim. Gritando isso? E eu tava sentada, era 4 com 7, Pavilhão 4 com Pavilhão 7. Eu tava sentada, assim, do lado de dentro do Pavilhão 7, numa pedra. E aí ele me chamou... me ajuda aí, que ele não tá ouvindo. Eu falei, mas eu não sei como é que grita. E ele me ensinando, você tem que falar, salve, mano do 7. Salve, mano do 7. Caramba, que legal. Você tinha algum horário específico que você ia? Eu ia por volta das 9h30, 10 horas, né? Porque de manhã eles passam para dar o café e abrem a tranca, que eles não ficam presos, né? Eles ficam o dia todo soltos. Então, às 7h30, depois do café da manhã, já abre. Tirando o amarelão, o resto pode sair. Às 7h30 eles abrem e 5h30, eu acho que era 5h30, eles recolhem. Então eu ficava das 9h30, 10 horas até por volta das 5 horas. Cal, hoje, 2023, você teria a coragem que você teve com 21 anos fazer esse trabalho? Se você tivesse que fazer uma matéria jornalística, algum trabalho profissional, você faria novamente? Pior é que eu acho que eu faria. Hoje eu tenho noção de todo o perigo que eu corri ali dentro, né? Provavelmente eu não precisaria ficar 3 meses. Também hoje a tecnologia me permite fazer tudo mais rápido. Mas eu vejo assim, pela emoção que eu fico de contar, o tanto que eu gosto. E se deixar, eu faço 18 programas aqui do tanto que eu vou falando. Eu acho que eu ainda faria. Até a semana passada eu estava falando com a minha mãe isso. Ela falou... Nossa, hein, filha, se fosse lá na época da Jatobá, eu falei, mas aí ia ser no das mulheres, da Suzane Richthofen. Aí eu falei, putz, devia ter feito um livro lá quando elas estavam as 3 presas, né? A Jatobá, a Richthofen e a Matsunaga. Sim. Eu adoro, leio todos os livros, assisto todos os julgamentos. Eu acho que assim, eu só deixei o livro guardado. Você curte isso? Mas eu continuo, sabe? Eu fico receoso com esses assuntos assim. Você tem essa paixão, né? Você quer saber e tal. Eu fico falando, nossa, não acredito que existe. Sabe quando você fica espantado? É impactante. É impactante. Porque choca, chocado, né? Eu agora estava ouvindo de Jairinho, lá, doutor Jairinho, isso daí, essas coisas assim, com criança, mas eu gosto, não adianta. E o Cal, você dá palestras? Comecei agora, né? Dei agora na Unifeob, quem quiser, aliás, palestra. Tô aí, gente, falo pra caramba, assunto tem demais. Assim que é bom, Cal, o convidado que fala, que desenrola, é ótimo isso. E muito. E eu tenho certeza que a gente daria vários programas, mas eu ouvi falar que você tem uma história de uma fuga que foi espetacular, foi uma fuga de cinema ali lá. Frustrada, né? Uma tentativa que os funcionários... Mas peraí, não conta agora não, vou chamar o break aqui, você conta no último bloco, pode ser? Bom, é isso aí, pessoal. (95,9) Jovem Pan.
Valorizar o meio ambiente é pôr em prática, diariamente, atitudes que colaboram para a preservação dos recursos naturais e dos espaços públicos das cidades. Plantar árvores, manter áreas verdes, praticar o uso racional da água, manter a cidade limpa e respeitar o patrimônio público também são grandes práticas de cidadania e de urbanismo. Por isso, a Sequoia também vem se dedicando a várias ações de conscientização, preservação, conservação e de criação de espaços ligados ao esporte, lazer e cultura. Sequoia Urbanismo, porque a vida sempre pode ser melhor. É isso aí, meu amigo Rodriguinho, do Pirajá, cada história, hein? O Du tá abismado. Corajosa, aqui. hein? O Du tá de boca aberta aqui. Eu também tô, acho que todo mundo que tá ouvindo a Coragem, gente aqui tá... Cada história é um relato, parece um filme, né? A gente vai assistindo cada capítulo, a cada intervalo ali. E pior tem que eu tô com capítulo vontade de ouvir novo. Pavilhão 9 agora. Quem que canta, Rodriguinho? Racionais. Eu acho que o do Pirajá devia pôr Racionais na programação da Jovem Pan aqui em homenagem a Caú aqui. De vez em quando toca Racionais. Ah, é? Bem de vez em quando. Sério? Olha só, agora eu fui surpreendido aqui, não sabia. Vai ser a trilha do programa, hein? Vai ser a Algum trilha do corte vai programa. sair, algum corte sai. Você gosta de com Racionais, certeza. Caú? Não. Não ouve? Não. Uai, Não. vai te lembrar desses momentos aí que você Mas meu passou filho emocionante. adora, porque ele quer ser trapper, né? Então ele adora essas coisas. Quer ser o quê? Meu filho. Trapper? É. Trapper. Ele já veio aqui divulgar a Eu música lembro dele. dele. Quem que é? João Pedro Vieira, Joinha. Ah, um abraço pro Joinha, então. Trapper, o que é trapper? Aperta a tecla, sabe? Pra mim, desculpa, é que eu já. Ele já tô explicou ficando no dia velho. que ele veio. É um estilo de. Ele explicou direito, mas eu não É uma lembro. variação do rap, é um Uma trap. variação, isso aí, É. bom saber. O Caú, a gente tava falando no último bloco aqui sobre uma fuga espetacular, uma fuga de cinema que você presenciou, ficou sabendo. Conta pra Fiquei gente. sabendo, não presenciei. Mas eu conheci o preso, chamava Jandir. E foi interessante. Um abraço pro Jandir também, que estiver ouvindo a gente aqui. Foi, até os funcionários comentavam assim, putz, a gente devia ter deixado só para ver como que isso ia Só pra pegar do acontecer. outro lado. Desenrolar. Esse cara, esse Jandir, ele construiu uma asa delta no telhado do Pavilhão 4, enquanto o Pavilhão 4 estava sendo construído. Mas brilhante, assim. Ele estudou tudo, como construir uma asa delta. Ele construiu uma asa delta bonita, então, por cima, não foi nem só do jeito que deu, mas a delta bonita. Aí ele estudou meteorologia, velocidade do vento, direção do vento, para onde ele iria. Formado aqui no Pico do Gavião. Pois é, gente. E tem, aliás, tem cada coisa lá de gente crânio, que você fala, moço, você devia ter Usa usado isso pro bem. pro bem. Mas então onde é. que ele arrumou material pra Massa Delta, Caú? A visita ia levando coisa, Aí, assim, quem passou tudo, ele não me contou, né? E aí ele construiu, ficou perfeita. Chegou o dia certinho, ele mediu o vento, conseguiu ficar para fora, porque ainda tinha isso, ficar para fora da cela para poder Com tá uma asa delta, né? Chama pouca atenção. Então. A asa delta ficava lá em cima. Lá em cima sem ninguém ver. Lá onde Já tava ali, já ficava montadinho. lá, ficava lá. E ele tinha ele contava para 2 amigos que estavam ajudando ele. Ele só não contava que os amigos iam caguetar bem na Dedurar. hora da fuga. E ele tava ali prontinho com a asa delta. Mas... Aí pegaram ele. Aí o funcionário até falou, cara, uma pessoa dessa até merecia ter voado. Ia ser fácil da gente pegar, né? E ele também fala assim, ia ser a fuga... Ninguém, em nenhum Ia virar um presídio... filme, né? Ninguém num presídio fugiu de asa delta. Essa asa delta devia estar no Museu do Carandiru aqui, que Então, tem as fotos que pois você mas mostrou. não tava. Eu acho que ela foi Celular. pro museu. O que você mais chamou atenção Museu no da museu? Aviação, não foi? Eu acho que foi, sabia? Você acredita? Eu Que acho que louco. foi. Foi pra algum museu assim. Que louco. Teve algum item do museu que te chamou muita atenção? Aquelas armas, né, chamam muita atenção. facas, né, E armazenamento. as grandonas que eles faziam pra fazer túnel, então uma coisa gigante, perfeita. Você fala assim, ali é a prova que não entra ninguém, né? Porque uma cela que cabem
6, moram 22. Como é que tem revista? E onde que guarda aquele monte de faca? Celular, tarará. O micro-ondas. Micro-ondas. Incrível, porque eu falei... Tá, e como é que isso funciona? Parecia um isopor só, esses isopores que vendiam salgadinho. Eles fizeram micro-ondas lá. Né? Eles fizeram. E eu até questionei, tá bom, mas por que não deixam o micro-ondas para eles, né? Qual é o problema? Pelo menos eles esquentam a comida. A gente pensou mesmo, só que eles estavam usando micro-ondas para derreter cocaína e fazer crack. E aí não adianta, o cara consegue ser crânio, o cara lascou. Criar um micro-ondas, e aí vamos fazer crack. E o micro-ondas, aí aquela Tereza, que é aquela corda de lençol. Até eles gostavam de exibir a Tereza, o pessoal do museu. Que legal, que legal. Ô, Caú, cara, você tem muita história pra contar, muita muito coisa, legal, pergunta, muito bacana, muita pergunta aqui. Eu queria continuar por mais uma hora. Eu fico ouvindo... Teve aquela história do elevador, acho que pode ser a última, essa? O elevador da morte. Pode, gente. Vocês com o tempo eu vou falando. Eu só preciso dar um salve para os nossos patrocinadores, né? Do Sequoia Empreendimentos, Cristale, RAMKT e Água Mirante da Prata, aqui que está prestigiando. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço. Isso aí. Conta pra gente encerrar esse programa sensacional. O que é o Elevador da Morte? O Elevador da Morte foi feito no Pavilhão 2, que foi o primeiro pavilhão, como eu falei. E na época eles não tinham a menor noção do que eles estavam fazendo, né? Construíram um negócio normal, com elevador, com escada, com... beiradinha assim de ferro e tal. E rapidamente os presos usaram esse elevador para outra coisa. Eles deixavam a cabine do elevador para cima e eles atiravam os presos de lá de cima, né? O pavilhão tinha 5 andares, então eles atiravam do 5º andar de cabeça para o poço do elevador. E aí ele se tornou o elevador da morte, porque no fim das contas o que tinha mesmo lá era um monte de corpo de preso. Porque eles fizeram isso e não tinha grade na lateral, proteção. E não ficava cheirando aquilo? Ninguém removia esses corpos? No dia seguinte removia. Tá. Eles mesmos que já matam, eles limpam. Já até um filme, né? Pra falar a verdade, né? Não tem... que disciplina, né, gente? Que coisa bonita essa disciplina. Mata, limpa, tira. Olha que beleza. Joga lá fora, né? Daí eles têm que chamar, tem corpo. Né, que eles falavam, tem corpo. E aí vem o pessoal da limpeza. E daí vem o pessoal da limpeza. E daí eles... Bom, mas é que quando acontece esse tipo de coisa também, eles sempre têm uma punição, não é? Enfim, tudo tem uma consequênciazinha. Ação e consequência. Entendi. Mas é isso aí. Cal, quais são as suas redes sociais? Pessoal Vamos lá. Quer mandar pergunta pra você, quer ver sua vida. Isso. Né? Não tem muito coisa de preso lá, tem mais coisa de quadrigêmeos. Quem lá. quiser acompanhar minha vida, mãe de quadrigêmeos, que também é bem interessante, né? Depois a gente pode bater um papo de mãe de quadrigêmeos também. Eu fiz uma pauta aqui com 30 perguntas sobre isso. A gente falou de Carandiru o programa inteiro. Mas ó, Dia das Mães eu adorei. E ainda tem assunto do Carandiru ainda. Ainda tem, muito. Então, quem quiser acompanhar como mãe de quadrigêmeos, @meuquarteto. Meu quarteto. O Carandiru, quem quiser acompanhar, vai ter muita coisa legal. É um Instagram ainda novo, então ele não está muito alimentado, mas a ideia é fazer um podcast. E aí vai ser eu no Carandiru com todo esse assunto que tem, contar tintim por tintim. Então é @eu no Carandiru. E quem quiser me chamar para palestra, pode mandar direct em qualquer um dos dois. Tem muita coisa boa ali da palestra, não só falar do Carandiru e contar do pavilhão, mas toda essa questão do trabalho em si, da coragem de ter ido, enfim. Foi isso. E obrigada pelo convite, foi um prazer. Adorei conhecer você, muito viu? Bom. Também, sempre. muito. Aí, voltarei. pela visita. Pode convidar que eu venho. Obrigado, Rodriguinho. Valeu, Laurinho. Valeu, Du. É isso aí. Rodriguinho não mandou um abraço hoje, estranhei. Rodrigo, manda um só pra gente mandar. Ele ficou tão entretido no abração assunto. Aquele abração pra família, né, cara? Pro Du, que fez aniversário agora. Valeu, Rodrigão. Isso aí, meu amigo Du, obrigado. Valeu, Lauro. Esse Caú, foi o Sanja Show. Viu? Obrigada a Prazer vocês. enorme. Continue agora na programação da Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Eu gostei desse slogan, eu adorei. Você que inventou, Eu né? que inventei. Parabéns. Obrigado. É isso aí, pessoal. Valeu, tchau.
Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Hey, this is not a test. This is rock and roll.